Quero começar a estudar para concurso, por onde eu começo? Estudar para concurso pode ser um grande desafio, mas nesse vídeo eu vou te dar 7 passos para você começar a se preparar para concursos públicos. Passo número 1. Escolha uma área. Vai ser carreira policial? Vai ser auditoria fiscal? Vai ser carreira jurídica, promotoria, magistratura, procuradorias? Vai ser para tribunais, analista, técnico? Escolha qual área vai ser o seu nicho de preparação, porque isso vai facilitar os seus estudos. Cada tipo de prova, ela vai ter um perfil específico. Vai ter matérias específicas, vai ter fases específicas de prova. Então, escolher uma área é muito importante. Procure entender o que é que você se identifica mais e escolha esse nicho para você fazer provas. Porque vai ter muitas oportunidades. Se você fazer tribunal, você pode rodar o Brasil fazendo todo o TJ que aparecer ou todo o TRT que aparecer. E cada prova vai ser uma nova oportunidade. As provas de concurso, ela cada vez mais exige uma alta performance. Então você precisa escolher uma área para você focar naquelas provas. Não é excludente você fazer de áreas diferentes, mas você vai poder conciliar em pós-editais algumas provas que são semelhantes, mas que são de carreiras distintas. Mas escolher uma área é muito importante. 2. Escolha o perfil da prova. Por quê? Você já escolheu a área. Então agora você tem que descobrir quais são as exigências, quais são os requisitos, quais são as etapas para aquele tipo de carreira. Por exemplo, se você fazer carreira policial, você vai ter o TAF. Então, simultaneamente à preparação teórica, você vai ter que se preparar um condicionamento físico. Porque você sabe que vai precisar fazer corrida, barra, natação, a depender de cada concurso, mas você vai ter que ter um condicionamento físico muito bom. Ou, por exemplo, se você for fazer magistratura. Para magistratura, você sabe que você vai ter que ter, no mínimo, 3 anos de prática jurídica para comprovar isso na inscrição definitiva. Você vai ter 4 etapas: prova escrita, objetiva, prova discursiva, sentenças e a prova oral. Então, são exames mais longos que exigem preparações específicas para cada fase. Se você vai fazer auditorias, por exemplo, você vai ter que ser bom na área de contabilidade também, porque isso também é muito cobrado em prova. Então, cada perfil de prova vai ter as suas peculiaridades. E você só vai descobrir isso primeiro parando para saber qual é o perfil daquela prova, quais são as etapas, quais são os requisitos para aquele cargo. Então, faça essa análise prévia. Terceiro, primeiro aprenda como estudar. Eu recomendo muito você, antes de começar a estudar para concursos de verdade, você tira um tempinho ali para descobrir sobre métodos. No YouTube tem muito vídeo dando dicas de como estudar. Então veja métodos, vá se descobrindo nesse processo também. No começo, por exemplo, eu gostava de fazer resumos bonitinhos, mas isso para mim não funciona mais hoje, por exemplo. Eu só faço tudo no computador por uma questão de praticidade. Então, assim, você vai fazer resumos no caderno, você vai fazer resumos no computador, você vai estudar por grifos, você vai assistir videoaula. Vá descobrindo o que é que funciona para você ou não. E veja primeiro também os métodos que você pode utilizar. Veja casos de sucesso, pessoas que passaram em concurso, foram os métodos que eles utilizaram. E vai experimentando as metodologias que são mais o seu perfil. 4. Escolha a forma de preparação. Você vai comprar um cursinho, você vai comprar livros para ler de capa a capa, você vai focar na legislação, você vai comprar um compilado de legislação, por exemplo. Então, escolher isso também é muito importante. Por quê? Para você não se perder na imensidão de possibilidades de materiais que hoje existem no mercado. Existem muitos cursinhos, existem muitos livros, existem vários métodos, várias formas de estudar. Mas você precisa escolher um material base, porque é ele que vai te acompanhar até o dia da sua nomeação. Então você precisa ter cuidado nesse momento de escolher a forma como é que você vai estudar. Eu recomendo você entrar em grupos de concurso no WhatsApp, no Telegram. Também recomendo você estar olhando o site Proconcurseiro, onde lá você vai ver reviews de pessoas de cursinhos, de livros, para saber, pessoal, qual foram os cursinhos que vocês utilizaram. E também hoje a gente tem cursinhos mais setorizados. Tem cursinhos que o foco de preparação é magistratura, tem cursinhos que o foco de preparação é procuradorias, tem cursinhos que são mais abrangentes para a galera que vai fazer analista, TJ, para técnico. Então é muito importante você saber muito bem como é que você vai estudar? Vai ser sua forma de preparação. Não adianta nada você comprar um cursinho que ele é, em sua maioria, videoaula, e você não se dá bem com videoaula. Você ficar ali no maior tédio, por mais que você acelere para 2.0, você não conseguir absorver tanto. E não adianta também você comprar livros super grossos, sabendo que você não vai lê-los. Primeiro, você analisa nas possibilidades. Procura ver as amostras grátis. Todo cursinho tem amostra grátis, se você for escolher um. Se você for escolher um livro também, vai na biblioteca da faculdade, dá uma olhadinha naqueles resumos que é disponibilizado gratuitamente para mostrar como é o livro.
antes de você sair investindo, porque os custos são muito altos, entendeu? 5. Não adianta nada você construir uma casa sem formar a base. Todo concurso ele vai ter as matérias básicas que são cobradas. Por exemplo, para concursos do mundo do direito, é impossível praticamente não vir constitucional e administrativo. Então, são duas matérias muito básicas que você precisa primeiro dominá-las. Comece por elas. Você começando no constitucional, estudando ali a CF de 88, você vai começar, por exemplo, a ver assuntos de vários ramos do direito. Também é importante você perceber quais são as matérias básicas do seu concurso. Por exemplo, para analista e para técnico, é muito comum vir português. E se for a banca FGV, português é uma matéria que você precisa realmente ter uma certa cautela. Em português da FGV, você vai precisar ter uma certa cautela e cuidado, porque é uma matéria que derruba. Carreira policial. Não vai ter carreira policial se não tiver ali penal. Então, penal é uma matéria básica para quem vai fazer carreira policial, por exemplo. Então, esse estudo de base, saber o principal é muito importante. E esse estudo de base não é tão somente as matérias, mas também, por exemplo, você saber dominar as principais legislações e códigos. Por quê? A maior parte da sua prova, 60% no mínimo, vai ser cobrada ali da lei. Então não adianta nada, né? Não adianta nada, entre aspas, depende muito do seu método de aprendizado, mas assim, você lê um livro de capa a capa e você não saber o conteúdo da lei, né? Às vezes é mais interessante você ler a lei primeiro, procurar entender a lei e depois ir complementando com doutrina. Porque muitas vezes a doutrina ela repete o que está na lei, né? Procure formar bem essa sua base, porque ela vai te acompanhar durante toda a sua preparação. 6. Entenda que passar no concurso é um projeto de médio a longo prazo. E com isso eu quero dizer o seguinte: conhecimento ninguém te tira, você mesmo que perde. Então pense sempre nas revisões. Você está ali estudando conteúdo e você acaba esquecendo no começo. Eu esquecia muito, por exemplo, como eu vou revisitar aquele conteúdo depois. Então, hoje, quando eu estou estudando um assunto novo, eu me preocupo muito de já ter algo, um resumozinho no meu caderno, para eu rever depois, uma revisão rápida e objetiva com aquilo que realmente cai em prova. Então, você pode também formar sistema de cores na hora dos grifos e ir relendo seus grifos, você pode fazer perguntas. Esse método é a seu critério, mas quando estiver estudando, lembre-se que você vai ter que revisar aquele conteúdo. Então, vá separando o seu material, vá sempre pensando nisso. Porque, infelizmente, não basta estudar a primeira vez e você vai se lembrar para sempre. Não vai. Fazer concurso, em regra, vai demorar um bom tempo. É muito raro, é uma exceção você passar em 2 meses, por exemplo. Você vai ter que se dedicar para aquilo. Então, necessariamente, você vai acabar absorvendo novas coisas e vai acabar esquecendo outras. Para não esquecê-las, você precisa estar sempre revisitando os conteúdos. Senão você vai sentir aquela sensação que eu acho que quem aqui já estudou um bom tempo e está vendo esse vídeo vai se identificar com o sentimento de cobertor curto. Você cobre a cabeça e descobre os pés. A forma de você contornar isso é realmente tendo revisões frequentes, periódicas, tá bom? A dica 7 e última é: aprenda a equilibrar as fontes de estudo. Você vai ter que estudar a legislação, a doutrina e a jurisprudência, né? Isso é o básico, são as 3 fontes principais de concurso. E fazer muitas questões também, né? Para poder fixar e entender quais são as pegadinhas das bancas. Mas o que eu quero dizer você tem que realmente se dedicar um pouco à legislação. Acho que a legislação é a fonte principal. Para mim mesmo é o que funciona, é estudar a legislação. Eu gosto de estudar a legislação complementando com a jurisprudência e a doutrina. Tem assuntos que realmente são muito doutrinários, como classificações, conceitos. Então tem algumas coisas que realmente não tem como fugir. Mas isso acaba sendo uma parte do conteúdo e não ele todo. A forma majoritária é lei. Então, assim, aprenda a equilibrar, não foque exclusivamente na lei, ou somente na jurisprudência, ou somente em ler a doutrina. Procure ter um equilíbrio dessas fontes, sabendo a hierarquia das quais são mais cobradas. Sabendo que é lei, jurisprudência e doutrina, dependendo da banca, a jurisprudência ganha. A RESP mesmo adora cobrar jurisprudência. Você tem que se manter atualizado com os informativos, com as súmulas, com as teses de repercussão geral e repetitivos. Então, você tem que aprender ali, separar o seu tempo para organizar isso, tá bom? É isso, esses são 7 passos que eu gostaria de saber logo no começo. Eu comecei a preparar para concursos e não sabia.
Então eu acho que eu consegui compilar aqui, eu espero, o que eu diria pra mim mesmo se eu pudesse voltar no tempo. Então, se esse vídeo te ajudou, me conta aí nos comentários, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, que eu vou trazer mais dicas sobre concursos públicos e compartilhar as minhas experiências. É isso!